E aí, pessoal, o tema do vídeo de hoje é súmula vinculante. Veja só que tema interessante, todinho regulado no artigo 103A da Constituição Federal. Pai bola, as 6 principais afirmações, 6 principais questionamentos que as bancas organizadoras de concurso público trazem acerca do tema. Primeiro, qual é o órgão que pode criar uma súmula vinculante? O Supremo Tribunal Federal. Só. O STJ não pode, CNJ não pode, tribunal nenhum. Nós temos súmulas, mas súmulas vinculantes, ou seja, súmulas, já vamos falar mais sobre isso, que impõem a sua decisão com efeito vinculante apenas a Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal. A segunda é quem pode requerer ao Supremo Tribunal Federal a criação de uma súmula. Repito, quem pode pedir para o Supremo, cria uma súmula para tratar do assunto, porque é o seguinte, apesar de você já ter dito várias vezes que não pode sair por aí algemando as pessoas sem que ela tenha dado causa a essa conduta, que não pode proibir o advogado de ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigativo, que não pode prender depositário infiel, que não pode realizar contratações nepotistas, apesar de você, Supremo, ter dito isso 1000 vezes, ainda não entenderam. Quem pode? São aqueles mesmos órgãos e autoridades e instituições que têm legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade lá do artigo 103 e o próprio Supremo de ofício. Respondendo então objetivamente, quem pode pedir ao STF? Os seus próprios ministros, ou seja, de ofício ou a pedido dos mesmos que têm legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. A minha anotação aqui, quórum necessário, 2/3 do Supremo. Para aprovar uma súmula vinculante não é suficiente a maioria simples ou a maioria absoluta dos 11 ministros da Suprema Corte. É preciso 8. Por que 8? Porque 2/3 de 11 dá 7, dízima periódica, ou seja, arredonda para cima, 8 ministros no mínimo, 2/3 da sua composição. Quem é obrigado a respeitar a súmula vinculante? Atenção, o artigo 103A diz: o Supremo Tribunal Federal poderá, a pedido ou por provocação, editar súmula que, a partir de publicação no Diário Oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Ou seja, para responder quem fica obrigado a respeitar a súmula vinculante, quem fica vinculado à súmula vinculante, eu preciso refletir também sobre quem não fica. Quem não precisa, tecnicamente, respeitar uma súmula vinculante? O próprio Supremo e o Poder Legislativo na sua função de legislar. Por quê? Porque quem fica vinculado são os demais, a gente não pode nunca achar que a expressão os demais órgãos do Poder Judiciário não foi dita à toa. Então, os demais órgãos do Poder Judiciário significa que todos menos o próprio Supremo e a administração pública direta e indireta. Não significa que é só o Poder Executivo, mas significa que o Poder Legislativo, na sua função de legislar, não fica vinculado, pode, portanto, criar uma lei que, de certa forma, contraria a súmula vinculante, eventualmente poderá ser proposto uma ADI contra essa lei, mas não uma reclamação, que é outro tema que eu vou trazer aqui agora. A sexta pergunta: qual é o remédio constitucional destinado a combater atos que violem uma súmula vinculante? É a reclamação constitucional. É uma judiação. As questões de concurso às vezes trazem um enunciado: a autoridade fulano de tal nomeou seu irmão para um cargo de livre nomeação e exoneração, em violação à súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Diante desse fato, cabe o quê? Aí vem lá a letra A, habeas corpus, letra B, habeas data, letra C, mandado de segurança, letra D, habeas não sei o quê, e aí vem
vem reclamação, ninguém chuta a reclamação, ou sabe ou acha que não tem nada a ver, que é uma letra morta, uma letra perdida no meio da questão. Porque reclamação parece que está indo lá no balcão do Supremo, ô Edson Fachin, ô Teori Zavascki, não, esse não dá mais, né? Ô Rosa Weber, não é assim. Reclamação é o nome do remédio constitucional destinado a combater. Então, revisando rapidamente, quem pode propor uma súmula, quem pode criar uma súmula vinculante, editar uma súmula vinculante? O STF. Quem pode pedir ao STF, ou de ofício, ou seja, os seus próprios ministros, ou aqueles que têm legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem fica vinculado? Os demais órgãos do Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Judiciário, menos o Supremo, e a administração pública direta e indireta de modo geral. Quem não fica vinculado? O Supremo, o STF, e o Poder Legislativo na sua função típica de legislar. Ver se eu não esqueci de nada. E o remédio constitucional, o quórum, 2/3, e o remédio destinado a combater violações da súmula vinculante é a reclamação. Sabendo isso, você não erra questão nenhuma acerca do tema. Valeu, galera! Continue ligado, curtam, comentem, compartilhem e deem sugestões. Valeu!